Bom, antes da gente ler, deixa eu fazer uma oração com vocês, sentado mesmo, fecha os olhos. Pai, em Tua presença, nós nos colocamos nessa hora, e meu Deus, aqui estamos reunidos para ouvir a Tua voz, Pai, para aprender do Senhor, e queremos, ó Deus, que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, e possa falar ao nosso coração, através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, pois cremos que uma palavra muda tudo, uma palavra transforma vidas, uma palavra opera milagres, uma palavra realiza transformações e maravilhas, Pai. Como o centurião disse, basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Senhor, e nós cremos, ó Pai, e pedimos, fale com cada um de nós, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Então diz assim a Bíblia: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quer dizer, está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E com ele, foi com ele, melhor dizendo, e seguia-o grande multidão que o apertava. Até aí está bom para nós, é suficiente. A Bíblia conta aqui a história de Jairo. Eu vou falar um pouquinho da história e tal, e daqui a pouco a gente entra na mensagem propriamente dita. Jairo, a Bíblia diz aqui, é um dos principais da sinagoga, né? Então, era alguém que fazia parte ali do judaísmo, que tinha um cargo, tinha uma posição, né, elevada, um dos principais ali na sinagoga. E aí, se você for lembrar, os religiosos, os fariseus, os saduceus e vários outros grupos religiosos da época, perseguiam Jesus, né? Sempre estavam tentando achar um jeito de dizer que Jesus era um falso profeta, de dizer que Jesus enganava o povo, né? Ou de tentar pegar alguma coisa errada, vamos assim dizer, na doutrina de Cristo, para que eles pudessem matar Jesus. A intenção deles era por ciúme, né? Eles queriam matar Jesus. Eu acredito que Jairo não era muito diferente dos seus ali parceiros, dos seus amigos ali, né? E quem sabe o Jairo também olhasse para Jesus com maus olhos: esse é um enganador, isso e aquilo. Só que daqui a pouco, meu irmão, ele se depara com um problema na sua casa, com a sua filha. A menina tinha 12 anos de idade, mais para frente na história a Bíblia vai falar sobre isso. E ele então, diante daquele grande dilema familiar, meu irmão, o Jairo, ele atropela ali a sua religiosidade, ele atropela ali a sua maneira de enxergar, né? a sua maneira de ver a vida. Ele atropela ali, meu irmão, os preconceitos que ele tinha com relação a Jesus, e ele sabe que a única solução para a filha dele é Jesus. Quem sabe esse homem deve ter procurado a ajuda dos médicos, a Bíblia não cita, mas provavelmente sim. Mas chegou um ponto que ele tinha certeza: olha, só Jesus pode salvar minha filha. E talvez muitos de nós, como Jairo também, né, já tinham a sua maneira de pensar, a sua crença, isso e aquilo, os seus posicionamentos firmes, né? Esse negócio de igreja, isso é perda de tempo, não é assim? Não, eu nunca vou virar um crente. Mas, meu irmão, quando, né, certas coisas acontecem na nossa vida, e eu não sei por que razão, né, o que te trouxe a Cristo. Alguns, como Jairo,
né, era para buscar por um familiar que estava perdido, seja uma doença ou seja perdido mesmo, né? Outros é por causa de uma angústia, nada satisfazia a vida da pessoa, e outros tantos problemas, outro por causa de uma doença, e como eu disse, outros tantos problemas. Mas a grande verdade, meu irmão, que a gente tem aquele encontro real com Jesus, é quando isso aqui acontece, é quando a gente se desarma, é quando a gente faz como Jairo fez, que chega lá diante de Jesus, independente dos seus posicionamentos, independente do seu cargo, independente do que os seus amigos pensavam, independente do que a sociedade poderia pensar a respeito dele, ele naquele momento não estava nem aí com isso, amém? Ele chega lá e ele se lança aos pés de Jesus, ele se prostra, ele não está preocupado se alguém da sinagoga vai ver, um vai cutucar o outro, vai dizer, ó lá, não acredito, é o Jairo prostrado diante de Jesus, ele não está nem aí com isso, amém? E eu penso que é justamente nessa hora que a gente tem um encontro verdadeiro, genuíno com Deus, quando tudo pode ser transformado na nossa vida, como eu acredito que daquele dia em diante, tudo foi transformado na vida do Jairo. Mas enquanto a gente está ali cheio de posição, cheio de pose, cheio de convicções, não, porque eu acho que é assim, porque eu penso que é desse jeito, você está entendendo? Meu irmão, é difícil a gente ter esse encontro verdadeiro com Jesus, mas Jairo, ele vence tudo aquilo, se prostra diante de Jesus, está ali, a Bíblia diz, rogando muito, clamando, olha, vai até minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, ela está morrendo, se o Senhor não for lá, ela vai morrer, não tem mais chance para ela. E a Bíblia diz que Jesus começa a ir em direção, então, da casa do Jairo. Eu fico imaginando que Jesus deve ter, falando para ele, olha, então me mostra o caminho, vamos lá. E o Jairo então começa a ir, e eu fico imaginando que o camarada deve estar com pressa, você não estaria no lugar dele? Né? Está com pressa ali, só que a Bíblia diz que tem uma multidão em volta de Jesus, que está apertando Jesus, está difícil de caminhar, por causa que tem muita gente ali. E aí, para piorar a situação de Jairo, que já não está fácil, aparece na história uma mulher. Do versículo 25 em diante, começa a contar a história daquela mulher hemorrágica, que fura a fila, né? Eu fico imaginando que muitos de nós, no lugar de Jairo, iam dizer, ei, eu cheguei primeiro, pode ir lá para o final da fila, não é verdade? Né? Não, eu que cheguei aqui primeiro, o que você está pensando, furando fila? E aquela mulher chega, né, e enfrenta a multidão, vai até Jesus, toca na orla da veste de Jesus e recebe um milagre, a cura. E aí o problema é que Jesus para e começa a perguntar, ei, quem foi que me tocou? Eu fico imaginando o coração de Jairo numa hora dessa, verdade, não é? Meu irmão, até os discípulos ficarem incomodados com aquilo, até os discípulos falaram, ah, Jesus, você está de brincadeira, né? O senhor não está vendo essa multidão aqui na tua volta, todo mundo te aperta, te comprime, o senhor está perguntando quem foi que te tocou, no mínimo metade dessa turma aqui te tocou, verdade, não é? Perceba que até os discípulos ficam incomodados com aquilo. Eu fico imaginando o Jairo, quase dizendo para Jesus, tá bom Jesus, deixa isso para lá, né? Quase dizendo, perdoa, né? Larga isso para lá, vamos embora. Logo Jesus diz, daqui eu não saio enquanto não falarem quem foi que me tocou. E aí Jesus explica, porque esse toque foi diferente, eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E Jesus está insistindo, e a mulher não quer contar que é ela. Conhece os crentes assim que não gostam de dar testemunho? Né? Ela não quer contar, e Jesus está insistindo, ela não quer, Jesus está insistindo. Chega uma hora que a Bíblia diz que ela, percebendo que ela não podia ocultar-se, então ela diz, tá bom Jesus, ó, fui eu. E aí a Bíblia diz que ela declara-lhe toda a verdade. Sabe aqueles testemunhos cumpridos que não acaba nunca? Sabe ou não? E ela começa, então Jesus, há 12 anos atrás. Aí eu fico imaginando o Jairo, né? Pensando, meu Deus, 12 anos atrás, até chegar no dia de hoje, né? Verdade, né?
então eu tive um fluxo de sangue, olha, eu procurei os médicos, eu fui nesse, fui naquele especialista, aí primeiro eu vendi um carro, depois eu vendi a casa, depois eu fiz um empréstimo no banco, depois foi assim, mas Jesus não adiantou, eu fiz esse tratamento, aquele outro, mas Jesus, eu estava lá na minha casa, e o Jairo devia estar lá impaciente, amém, né? E aí eu ouvi falar de Jesus, e aí eu tinha aquela certeza, olha, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada, e eu vim aqui, enfrentei essa multidão, toquei, tal, e aí Jesus diz para ela, né, mulher, olha, vai em paz, porque a tua fé te salvou, está lá no versículo 34, quando Jesus fala isso, eu fico imaginando já, até que enfim, tomara que não apareça mais ninguém, né, para tocar, quase que já tomando a frente, dizendo, agora é minha vez, né, Jesus, agora nós vamos lá, vamos dar um pulo para o versículo 35, olha só o que acontece, aí diz assim, estando ele ainda falando, é Jesus falando com a mulher, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Meu irmão, eu acho que esses camaradas que vieram trazer a notícia de ganhar o prêmio, né, dos mais insensíveis do ano, né? Você já imaginou como é que o cara chega com uma notícia assim? Né? Porque você vai dar uma notícia dessa e diz, olha, então eu vim aqui, eu tenho uma notícia que não é muito boa, né? Você não quer sentar, não é assim? Verdade, não é? Você prepara, a pessoa já diz, opa, tem alguma coisa ruim, o que será que aconteceu e tal, então não pega assim, tão de supetão, e já chega a dizer, oh, morreu, né? Não incomode mais o mestre, deixa ele, porque não tem mais jeito, né? Você está importunando o mestre, aí tem mais pessoas para ele ajudar. Olha que coisa séria, olha que coisa terrível isso aqui, né? Meu irmão, então num momento como esse, é muito fácil vir aquele sentimento em nós, eu acho que em algum momento você já teve esse sentimento, né? São dois que às vezes eles se mesclam, né? É aquele sentimento, poxa vida, por que eu não busquei Jesus antes? Amém? Por que eu não vim antes? Por que eu demorei tanto tempo, sabe, para me humilhar diante de Jesus? Por que eu demorei tanto tempo para vencer os meus preconceitos, a minha arrogância e tal? Por que eu não vim antes? E às vezes esse sentimento ele se mescla com outro que é, por que Jesus não fez antes? Por que Jesus parou para atender essa mulher? Quem sabe se Jesus tivesse ido correndo direto para a minha casa, quem sabe, né, a minha filha poderia estar viva numa hora dessa. É o sentimento que Marta tem, não é o que Marta fala para Jesus? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Ela respeita Jesus, não quer ser indelicada, mas em outras palavras diz, Jesus, eu te chamei antes, eu não veio, não é isso? O Senhor demorou para vir, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com esse sentimento. Eu já vi muitos pais dizendo, poxa vida, pastor, se eu tivesse me convertido antes, se eu tivesse educado os meus filhos na palavra de Deus, hoje seria diferente. Ah, pastor, eu ensinei isso tudo errado agora, né, pastor? E o perigo desse sentimento é esse, chega um momento que você diz, agora não tem mais jeito. Não, se tivesse acontecido antes, poderia ter sido diferente. Ah, mas agora já não tem mais solução. Não, se eu tivesse me convertido antes, eu acho que o meu casamento ainda teria jeito. Ah, mas agora do jeito que está, acho que não tem mais jeito. E esse sentimento é muito, muito problemático, porque ele justamente anula a fé, né? Eu acho que não pode acontecer mais nada. Então a gente precisa tomar um cuidado com esse sentimento. Facilmente o coração ali de Jairo poderia ser tomado por isso. Mas antes que Jairo viesse a se desesperar, ou a ter esse tipo de sentimento, ou sabe, acusar aquele golpe que ele acabou de tomar, Jesus se antecipa e diz assim a Bíblia, ó, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, as palavras lá que vieram trazer a notícia, disse ao principal da sinagoga, o quê? Não temas, crê somente. Diga a glória a Deus. Meu irmão, nós vamos entender que em alguns momentos da nossa vida,
principalmente quando nós estamos falando de família, que o que nós temos que fazer é crer. E eu não estou dizendo esse crer somente aqui, eu penso que não é no sentido de assim, olha, não tem mais nada a ser feito, só lhe resta crer. Apesar de que muitas vezes isso também é verdade. Apesar que às vezes a pessoa diz, pastor, eu já preguei, já orei, já fiz vigília, já intercedi, já fiz isso. Pastor, olha, eu vou crer. Amém. Somente isso, né? Por mais que eu creia que isso é verdade, mas eu creio que o que Jesus está falando aqui é em outro sentido. É no sentido de, ô Jairo, o que você tinha que fazer, você fez. Você veio até mim, você se humilhou, você venceu ali o seu preconceito, sua arrogância, tudo, você se prostrou diante de mim, você clamou, né? Agora, ô Jairo, tudo o que você precisa fazer é crer. Crer somente. Tem uma outra tradução que diz assim, apenas creia, né? Por mais que as duas, cada um traga uma palavra, mas a ideia é justamente a mesma. Olha, tudo o que você tem que fazer é crer. O problema é que muitas vezes quando a gente pensa nisso, olha, a única coisa que eu posso, a única coisa que eu preciso fazer é crer. Às vezes a gente tem uma ideia assim de uma inatividade, né? De ser passivo. Mas crer não é isso, porque se você for olhar, na verdade, crer é um verbo. Verbo, ele denota ação, agir. É diferente, por exemplo, de eu dizer, eu tenho fé. Eu ter fé não é um verbo, não denota uma ação. Simplesmente fala de algo que eu tenho. Agora, quando eu digo, eu estou crendo, agora é uma ação. Você está entendendo? Né? Então não é a passividade, é a atividade. Claro que ela muitas vezes vai se refletir nas nossas palavras, vai se refletir nas nossas ações, nas nossas reações, mas é algo interno, é algo mais que acontece dentro de mim do que necessariamente fora. Repito, por mais que vai se refletir na minha maneira de me expressar. Porque se eu estou crendo, eu não vou dizer, não dá, é difícil, não tem jeito, não vou conseguir. Não, nenhuma dessas palavras é compatível com eu crer. Amém? Então quem crê vai se expressar dessa forma, da forma que crê. Mas o crer é algo principalmente no meu interior. E é isso que Jesus está falando para o Jairo. Jairo, não tenha medo da má notícia, não tenha medo que você acabou de ouvir, não tenha medo, não deixe a sua mente ficar, sabe, vagando, e agora, e se Jesus não curar, e se não tiver jeito, como é que vai ser da minha vida? Não permita nada disso, simplesmente creia, simplesmente permita que a fé esteja viva, borbulhando ali no seu coração. Meu irmão, agora o que eu quero lhe chamar a atenção com relação a isso, é que de um lado, existe a realidade que eu quero chamar hoje da realidade natural. Qual que é a realidade natural? Meu irmão, é a notícia que alguém trouxe, ela morreu. Nós já vamos chegar lá, mas nós vamos... Já vamos ver isso na Bíblia, que ele chega lá todo mundo chorando, pranteando e tal, né? Então, a menina havia morrido, havia essa realidade, a realidade natural, mas havia também uma realidade, que eu quero chamar de uma realidade espiritual, que era aquela que Jesus estava apresentando para ele. O Jairo, não tenha medo dessa realidade que está diante dos seus olhos, que você está vendo, mas creia nessa outra que você não está vendo. Essa obra que começou no teu coração, essa fé que Deus colocou no teu coração, que fez você vencer os teus preconceitos, os teus posicionamentos, a tua filosofia de vida e assim por diante, e ir até mim, se prostrar e clamar por ajuda. Essa mesma fé precisa estar viva, pois é essa fé, essa crença
que vai te mostrar uma outra realidade. E nós não podemos nunca nos esquecer que nós estamos diante de duas realidades. Uma é aquela que nós vemos e outra é aquela que nós não vemos. Uma é aquela natural e outra é aquela espiritual, aquela que a palavra de Deus declara. Meu irmão, mas muitas vezes nós estamos tão ligados com as coisas naturais e tão desligados das coisas espirituais, que as coisas naturais parecem muito mais reais para nós do que as coisas espirituais. E aí nós nos deparamos com uma situação como essa. De um lado, não tem mais jeito, desiste porque ela morreu, não incomode o mestre. Do outro lado, não tenha medo, apenas creia, crê somente. E se nós estivermos muito ligados com essa realidade natural, aquela realidade espiritual da palavra, da fé, vai parecer tão distante, vai parecer tão irreal. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e aquilo parece tão distante de nós? Sim ou não? Parece tão irreal. Mas por que isso? Porque a gente está muito ligado à realidade material e terrena e muito desligado daquela espiritual. Mas se nós permitirmos o nosso coração a crer, se nós dermos atenção àquilo que a Bíblia diz, nos desligarmos até mesmo um pouco daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos ouvidos ouvem, daquilo que nós estamos sentindo, presenciando, amém? E estarmos mais ligados em Cristo, na oração, no jejum, na meditação da palavra, então essa realidade vai parecer para nós tão real ou mais quanto aquela, amém? E é isso que precisa acontecer, é nessa hora que o milagre acontece, é quando, meu irmão, no nosso coração nós estamos crendo somente naquilo que a Bíblia diz, que essa realidade da palavra de Deus, ela para nós é muito mais real, está entendendo o que eu estou falando? Do que aquela que os meus olhos estão vendo, porque a gente precisa sempre lembrar que nem tudo os nossos olhos veem, amém? Nós passamos aí os últimos anos lutando contra um inimigo que ninguém conseguia ver. Eu não estou falando nem de algo espiritual, estou falando de algo natural, de um vírusinho aí que incomodou, e ainda incomoda, né? Mas que o mundo inteiro lutou contra ele, sem enxergar ele, sem ver ele, amém? Então nós precisamos aceitar a realidade, que tem muita coisa que a gente não vê, mas que existe, amém? Tem muita coisa que os nossos olhos não conseguem captar, que nosso tato não consegue sentir, e assim por diante, mas que são bem reais, amém? Agora eu estou falando de algo ainda que nem ocupa, né, uma posição necessariamente espiritual, algo natural, mas quem dirá então no mundo espiritual? Mas repito, às vezes a gente está tão desligado das coisas de Deus, que isso parece tão distante, tão irreal. E aí, né, para nós o que é real, conseguimos ver, sentir, tocar, o que faz sentido para o nosso raciocínio humano, para a lógica humana. E quando nós agimos assim, então nós vamos viver muito aquém daquilo que Deus quer para nós e tem para nós, amém? Mas quando a gente consegue fazer isso aqui que Jesus está falando com Jairo, Jairo, o que você precisa é crer, amém? Então essa realidade é muito mais real para nós. Aí a Bíblia continua falando, eu gostaria de ler mais aqui com vocês, assim ó: e não permitiu que alguém o seguisse. Ainda bem, já imaginou se aqueles que trouxeram a notícia fossem seguindo Jairo? Ainda bem que deixou esses para trás, né?
e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? E riam-se dele. Amém? Olha só, meu irmão, às vezes as pessoas, até numa boa intenção, acabam nos atrapalhando, porque eu fico imaginando o Jairo chegando na casa. Quantos não foram abraçar ele? Meus sentimentos, que triste a sua perda, verdade, não é? E o camarada está lá com o coração cheio de fé, crendo somente, lutando contra aquilo que os olhos dele estão vendo, lutando contra até mesmo os sentimentos dele, mas por causa de uma fé que havia no coração dele. Amém? E as pessoas ficam: que triste, coitadinho de você, agora que vai ser de você, sem tua filhinha, e sei lá, uma palavra assim, e as pessoas queriam o mal dele. Não, na boa intenção, isso é válido, não tem nada de errado, mas não estava entendendo o que estava acontecendo, estava no coração dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que com uma boa intenção, às vezes acabam nos atrapalhando. É Pedro chegando para Jesus dizendo: né, Jesus, que história é de morrer pelos outros, de padecer? De modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Por quê? Porque você não entende as coisas, só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. E é onde a maioria das pessoas vivem. Por que as pessoas estão dando risada de Jesus? Porque aquilo que Jesus está falando, para eles parece uma realidade muito distante. Porque eles já foram lá, eles tocaram nela, está morta, está gelada. O legista acabou de sair daqui, já assinou o atestado de óbito, morreu, não tem jeito. Essa é a realidade. Então aquela realidade que Jesus estava apresentando para eles, parecia tão distante, que parecia até piada. Olha que coisa séria isso aqui. Amém, gente? E aí eu te pergunto, será que isso não está, quem sabe, acontecendo para mim, para você? A exemplo do que aconteceu com Sara. Sara também no rio. O anjo de Deus está lá na casa do Abraão, dizendo: olha, daqui um ano, Abraão, sua esposa Sara vai ter um filho. Ela está atrás da porta, ela começa a rir. Por que ela começa a rir? Porque para ela aquilo é uma realidade muito distante, que aquilo não faz sentido, que aquilo faz, sabe, olhando para a realidade natural, a idade que ela tinha e tudo mais, meu irmão, aquilo parecia algo tão distante, parecia piada para ela. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, gente. Amém? Sabe, para a gente não estar tão focado apenas numa realidade que os nossos olhos conseguem contemplar, que os nossos sentidos conseguem perceber, a ponto de a realidade espiritual, aquilo que a Bíblia apresenta, parecer para nós uma piada, parecer para nós um conto de fadas. Que bonita história bíblica, olha que lindo que Deus fez. Mas pena que a minha realidade é outra. Quantas pessoas não agem assim? Como eu queria que isso acontecesse na minha vida, mas pena que na minha vida não acontece. Mas por quê? Porque a pessoa está tão focada no mundo natural e físico. Por isso que aquelas pessoas estão dando risada. Mas se aquelas pessoas tivessem como Jairo nesse momento está, e como Jesus, e como aqueles 3 discípulos ali, sabe, mais envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas naturais, eles não iam rir, porque aquilo que Jesus estava trazendo, aquela realidade, ia parecer muito mais real para eles do que aquela que eles estavam vendo e sentindo. Amém? E aí o que acontece é o seguinte: porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Então, Jesus manda todo mundo sair. Vocês estão rindo, vocês não estão crendo, então faz o seguinte: fica ali para fora, porque senão vocês vão atrapalhar. A gente está chorando, se lamentando, então vai chorar, vai se lamentar para lá. Amém? Né? Para vocês não atrapalhar aqui, que é o que eu quero aqui, aqueles que creem numa outra realidade, nessa realidade que eu estou apresentando. E ali então o milagre aconteceu. É muito interessante nessa questão que Jesus diz: olha, creia somente. Não olha para a circunstância, não olha para a má notícia, não olha para aquilo que os teus sentimentos estão apontando. Simplesmente se apegue a essa realidade da palavra de Deus, se apegue a essa verdade que eu estou apresentando para você. É essa a proposta que Jesus faz para aquele homem. E aí, diante disso, eu lembro de Atos capítulo 27, se possível você abra comigo lá, Atos 27, versículo 21, aqui a Bíblia fala de o apóstolo Paulo, dentro de um barco, como um prisioneiro, sendo levado a Roma, com ele muitos outros presos, assim como soldados que tomam conta deles, mas eles enfrentam, meu irmão, uma tempestade que já dura longos dias. E eles haviam então perdido toda a esperança de salvação. Só que acontece o seguinte, diz assim: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, porque ele havia avisado que não era para fazer. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, o quê? Não temas. Não foi o que Jesus disse para o Jairo também? Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 25, o que eu queria chegar? Presta atenção. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Diga a glória a Deus. Meu irmão, Paulo se coloca de pé no meio daquele barco. Para o lado que olhasse só o oceano. Não dá para ver nada, não dá para ter sequer alguma noção de onde estão. A chuva, o barulho do vento, o barco agitado, as ondas quebrando aquele barco e jogando aquelas gotículas, aquela espuma. Então Paulo está sentindo o seu corpo, o barco balançando, está ouvindo o barulho do vento, está sentindo a sua pele, as gotas ali das ondas sendo agitadas. Paulo está diante daquela realidade como qualquer um. Está vendo aquela situação, mas para Paulo, aquilo que o Senhor havia falado era muito mais real do que tudo aquilo que ele estava passando, do que tudo aquilo que ele estava sentindo. Você está entendendo? Ele diz: gente, vamos se levantar, não tenham medo, tenham bom ânimo. Como? Por quê? Porque eu creio que vai acontecer aquilo que me foi dito. Amém? Meu irmão, é isso que eu e você precisamos fazer.
sabe, ter uma vida séria com Deus, de devoção ao Senhor, para que aquilo que a palavra de Deus diz pareça tão real para nós, ou ainda mais do que aquilo que os nossos olhos veem, do que aquilo que os nossos ouvidos ouvem, do que aquilo que a gente sente. Amém? Porque é isso que está acontecendo com Paulo. Ele diz: olha, pode estar tudo isso aí diante de nós, mas ninguém aqui vai morrer, porque Deus falou isso para mim, e eu creio, não no que eu estou vendo, não no que eu estou sentindo, eu creio naquilo que me foi dito. Meu irmão, é quando eu e você podemos fazer isso, crer somente a despeito do que estamos sentindo e vendo, etc., é que o milagre pode acontecer na nossa vida, ou pode acontecer na nossa casa, como aconteceu na casa lá do Jairo. Mas enquanto nós olharmos para um familiar dizendo: esse aí está complicado, quando aquela realidade parecer mais real para nós do que aquilo que a Bíblia diz, então é aquela realidade que vai imperar. Mas quando a realidade da palavra de Deus ser mais real para nós do que aquilo que nossos olhos estão vendo e sentindo, então é essa realidade que vai passar a imperar na nossa vida, como foi essa realidade que se manifestou na casa de Jairo. E aí eu fico imaginando, não sei se aconteceu assim, tá, pessoal, que a Bíblia não diz, eu fico imaginando Jesus saindo de casa agora, da casa do Jairo ali, de mão dada com a menina, assim, né? Amém? E aquele pessoal tudo lá fora, chorando, aquele alvoroço e tudo, né? Aquela turma que riu dele, agora a menina ali viva. Amém? E que possamos, em nome de Jesus Cristo, viver e receber, desfrutar dessa realidade que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia diz não é um conto de fatos, não é uma história, não, isso aqui é a realidade do mundo espiritual, e que eu e você possamos crer verdadeiramente nisso, que vai acontecer na nossa vida, assim como nos foi dito, assim como a palavra de Deus declara. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.